Brasilinas e brasilinos, fala meus queridos conspiradores da realidade. Senta na cadeira, pega o café, mas pega um café forte, porque o que eu vou te contar hoje exige estômago de avestruz e a paciência de um monge budista num engarrafamento em São Paulo. Larga esse celular, para de ver dancinha, porque hoje a gente vai falar da operação mais cínica, mais escancarada e mais Lula Deus que esse governo já pariu. E olha que a régua do cinismo nesse palácio do assalto não tá alta, ela tá em órbita, tá dando tchauzinho pra Voyager lá no espaço interestelar. O Stalinácio passou 3 anos descendo a lenha nos evangélicos. Era o esporte favorito dele, depois de viajar com dinheiro público e esconder o relógio de luxo. Chamou de extremista, chamou de fanático, desdenhou da igreja, fez piadinha com jejum. Uma coisa que é grave, eu não posso acreditar, eu não sei se vocês viram, não dá para acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Sinceramente, pelo amor de Deus, o Brasil precisa, tomar conta do Brasil, porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer eu fui lá rezar o Pai Nosso, não tem sentido. Parecia que o hobby do gabinete era ver quem humilhava mais o cristão brasileiro antes do almoço. Aí, meus amigos, chegou 2026. O cheiro de urna eletrônica começou a subir e, de repente, o Deus do Planalto percebeu que, no Olimpo dele, falta gente para bater palma. A pesquisa Genial Quest caiu na mesa dele e o painho de 9 dedos quase engasgou com a picanha metafórica. 68% de rejeição entre os evangélicos. Isso na Quest, hein? Que a gente sabe que faz pesquisa com o coração vermelho batendo forte. Na Atlas Intel, o negócio beira os 90%. O Lula está mais rejeitado em culto do que o próprio capeta, porque o capeta a gente sabe que existe para ser combatido. Já o lulopetismo, a galera quer distância geográfica. Pausa para o café. Imagina a cena no palácio. O Lula, esse ser supremo que se acha a mistura de Mandela com o Divino Espírito Santo, sentado com um óculos na ponta do nariz. A Janja do lado com aquela aura de primeira desgrama do mundo, olhando as unhas. E o Lula solta: Janjinha, esses crentes não estão entendendo que eu sou a salvação. 4 em cada 5 não me suportam. Ah, mas Lulinha, você não disse que eles eram tudo massa de manobra e fanáticos? Falei, mas agora eu preciso que esses fanáticos votem no pai. Liga pro Wellington Dias, liga pro Inca, abre o cofre. Se a gente não converter eles com amor, a gente converte com o Pix do tesouro. E foi aí, meus caros, que a seita do Alvorada ligou a metralhadora de bondades. É a maior operação de compra de fé no mercado da história desse país. O PT não quer o seu voto, ele quer a sua alma, mas aceita o seu CPF se vier acompanhado de uma passividade bovina. O INCRA, aquele órgão que deveria cuidar de reforma agrária, virou de repente uma corretora de imóveis celestiais. Começaram a distribuir título de terra em assentamento para a igreja. É mole. O governo que chama o agro de fascista e o fazendeiro de vilão, agora resolveu que o latifúndio espiritual é o novo negócio da China. Estão dando lote de graça, sem taxa, para construir templo. É a reforma agrária da igreja do 7º mandamento. Não roubarás, exceto se for pro partido. Sinceramente, de vez em quando eu fico imaginando que Deus é petista. Tradução: o Lula se cansou de ser Deus só para os militantes de esquerda que usam camiseta Lula livre e decidiu que quer ser o dono do terreno onde você reza. É o coronelismo gospel com selo de garantia de foice e martelo. Sabe aquela verba que falta para a saúde? Sabe aquela que sumiu da educação? Pois é, elas apareceram no Ministério da Cultura e no Turismo. Aquela turma que acha que religião é o ópio do povo resolveu abrir a farmácia e distribuir o ópio à vontade em ano eleitoral. Foram 7 convênios para Marcha para Jesus e festivais gospel. Repasses de 220 mil a 450 mil. Cidades como Santa Maria, Porto Alegre, Cuiabá, todo mundo ganhando um mimo do Papai Noel de 9 dedos. É o PT financiando a música que eles detestam, com o dinheiro que você suou para ganhar, para ver se o fiel esquece que, na semana passada, o partido estava chamando ele de retrógrado. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. É o deboche puro. É o Stalinácio olhando para o altar e dizendo: quanto custa esse aleluia aí? Bota na conta da viúva.
Essa aqui é para glorificar de pé a igreja. A Igreja Internacional da Graça de Deus conseguiu usar a Arena Carioca, no Rio, de graça. De graça. Se o Mick Jagger quiser cantar lá, ele paga. Se o Roberto Carlos for fazer um especial de Natal, ele paga. Mas para a seita petista tentar cooptar o fiel, o aluguel é cortesia da casa. Afinal, o Satanaine é o dono do Brasil, né? Ele é o senhor das terras, das arenas e das consciências. Por que cobrar da igreja se o que ele quer é cobrar o favor na urna? O nome do evento era Outono da Graça, e foi graça mesmo, tudo de graça, na conta do contribuinte, num milagre administrativo que só o lulismo consegue operar. O ministro Wellington Dias, o homem que cuida do social, ou melhor, do curral eleitoral, resolveu que 16 entidades evangélicas agora vão intermediar o programa Acredita. Entendeu a jogada? O governo federal quer que a igreja entregue o benefício. Eles querem que na hora que o cidadão receber a ajuda, ele não veja o Estado, ele veja o pastor aliado do Lula dizendo: foi o pai que mandou. É o uso da fé como balcão de negócios. É transformar o templo em comitê eleitoral com puxadinho do Ministério do Desenvolvimento Social. E enquanto o Deus de 9 dedos distribui as benesses, ele usa pastor como lobista para colocar o Jorge Messias no STF. O pastor William Douglas virou Relações Públicas do governo no Senado. Imagina o nível da humilhação. Um pastor ligando para senador de direita para pedir voto para o advogado do PT. É o ápice da lavagem cerebral dessa seita. Convencer a vítima a amar o seu carrasco em nome de uma suposta governabilidade. Deixa eu falar uma coisa séria aqui, com todo o sarcasmo que meu coração permite. Você, que é evangélico e está assistindo, o cara que hoje te oferece um lote no INCRA é o mesmo que no ano passado mandou a Polícia Federal bater na porta de quem criticava o governo. O cara que libera a Arena Carioca é o mesmo cuja claque chama sua família de atrasada e fanática em todo o festival de cinema financiado pela Lei Rouanet. Tem algum preconceito? Eu tô perguntando... Contra crente. Contra... O Lula não acredita em Deus. O Lula acredita que ele é o próprio Deus. E, como todo falso profeta, ele acha que pode comprar o seu silêncio com o dinheiro que ele mesmo tirou do seu bolso via imposto do consumo. O PT não é um partido, é uma seita. E numa seita você não questiona o líder, você apenas adora. Mas o problema é que 68% dos evangélicos já perceberam que o Messias de Garanhuns tem 9 dedos e uma sede de poder que não cabe em nenhuma Bíblia. Para mim, o Lula nunca teve mais que 20% no segmento evangélico, é o máximo. Então, falando que agora tem 62%, é 80% de rejeição no segmento evangélico. A rejeição dele sempre estará em torno de 80% do nosso segmento, e mais com as bobagens que ele anda falando contra Israel, depois de eleito assumir que é comunista e que tem que lutar contra os valores de família tradicional, etc. Então, declarações públicas, ou seja, ele só esconde o que ele é no período eleitoral. Passa o período eleitoral, o Lula mostra o verdadeiro Lula. Ele pode chamar Elisiane Gama, que é o capeta que ele não consegue reverter esse quadro. Vai continuar daí para pior aí no segmento evangélico. Porque Lula é o que é na sua essência e nós evangélicos somos o que somos. É água e óleo. Não vai se misturar, é impossível. Não tem solução no segmento evangélico. E quanto mais ele abrir a boca, mais distante ele vai ficando. Mais rejeição vai ficando. Só fala asneira. Sabe o que acontece quando o charlatão é descoberto? Ele não pede desculpas. Ele aumenta o tom da pregação e pede mais dízimo. Eu acho que o meu Deus não é o Deus do Bolsonaro. O dele é outra coisa. Enquanto o Lula faz essa operação oração, aqui fora, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, aprovou o fim das transmissões ao vivo de suas reuniões. A cortina desceu. O mágico de Oz do Planalto quer fazer os negócios no escuro, enquanto você fica distraído com o Lula Gospel no palco. Stalinácio vai continuar com aquele sorriso amarelo, a Bíblia debaixo do braço que ele nunca leu e o cheque do Tesouro Nacional na mão. Ele aposta que você tem memória curta. Ele aposta que o brasileiro é um eterno otário que aceita a migalha de quem lhe roubou o banquete. Mas os números não mentem. 90% de rejeição. A lona do circo petista está pegando fogo, e não é fogo do céu, é o fogo da realidade batendo na porta. O Deus do PT está nu, e nem todo o linho fino das roupas da Janja consegue esconder a decadência dessa seita. É rir para não chorar, brasilinas e brasilinos, ou no caso do nosso Messias de 9 dedos, é só esperar para ver qual vai ser o próximo pastor que ele vai tentar comprar com um cargo de 3º escalão ou um lote de terra no meio do nada. Bíblia, Bíblia, desgraçados! O show tá acabando e o público já começou a ir embora. Fui!
e fiquem com Deus.